O clima político em Brasília amanheceu pesado, como se nuvens carregadas tivessem decidido pairar exclusivamente sobre o Congresso Nacional. Nos corredores da Câmara e do Senado, a tensão era palpável. Cochichos, olhares desconfiados e manchetes estourando a cada minuto davam a sensação de que algo grande estava prestes a explodir. E explodiu. A chamada PEC da blindagem, proposta que tinha como objetivo reforçar garantias de imunidade parlamentar e consolidar o equilíbrio institucional, foi abruptamente descartada. Mas não se enganem, o movimento não foi técnico, não foi fruto de ajustes burocráticos, tampouco resultado de análises frias. Foi um gesto político calculado, direcionado com um alvo muito bem definido: Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente, amado por milhões de brasileiros, continua a ser a figura central no cenário político. Mesmo fora do Planalto, sua influência ecoa nas ruas, nas praças e principalmente nos corações daqueles que acreditam em um Brasil soberano, livre da submissão ideológica imposta por elites progressistas. A PEC da blindagem surgiu como uma tentativa de equilibrar as forças, de garantir que parlamentares e lideranças políticas não fossem vítimas de perseguições judiciais travestidas de legalidade. Mas o descarte repentino revelou algo muito mais profundo: a intenção de abrir caminho para que Bolsonaro e sua base sejam alvejados de maneira ainda mais agressiva, enquanto veículos alinhados à esquerda celebravam o descarte como vitória da democracia. O povo que acompanha de perto a engrenagem política percebeu a manobra. Não se tratava de proteger instituições, mas de fragilizá-las, retirando da direita um instrumento legítimo de defesa. A PEC da blindagem nunca foi um escudo absoluto, e sim uma barreira mínima contra abusos. Ao derrubá-la, o recado dado por certos setores foi claro: o objetivo é isolar, enfraquecer e deslegitimar Bolsonaro. No plenário, alguns parlamentares não esconderam a frustração. Deputados e senadores alinhados à direita se manifestaram de forma contundente, afirmando que a decisão foi mais um episódio do chamado teatro democrático, onde a cortina da legalidade encobre um roteiro já escrito. Não querem apenas descartar uma PEC, querem calar uma voz que ainda ressoa em todo o Brasil, declarou um deputado conservador, sob aplausos discretos de colegas que compartilhavam a mesma indignação. Nas ruas, a notícia correu como rastilho de pólvora. Em cidades do interior de Minas Gerais, do sul do Paraná, do sertão nordestino e até nas capitais mais movimentadas, grupos de apoiadores se organizaram em manifestações espontâneas. Bandeiras verde e amarelas voltaram a tremular em praças públicas, com gritos de ordem denunciando a tentativa de silenciar o legado de Bolsonaro. Dona Célia, comerciante em Goiânia, resumiu o sentimento: eles querem derrubar tudo o que representa a direita, mas nós não vamos ficar quietos. Não é só sobre Bolsonaro, é sobre nós, o povo que acredita nele. A cena midiática também ganhou contornos reveladores. Enquanto jornais televisivos buscavam enquadrar a PEC como um risco às instituições, milhares de transmissões ao vivo em redes sociais mostravam o outro lado: o sentimento de indignação popular, as análises de juristas independentes e o posicionamento firme de parlamentares conservadores. Era como se dois braços estivessem diante do mesmo fato, mas com leituras completamente opostas. De um lado, a narrativa de que a blindagem seria um retrocesso. Do outro, a convicção de que sua retirada é a verdadeira ameaça ao equilíbrio democrático. E no meio desse turbilhão, o nome de Bolsonaro ecoava a cada fala, a cada manchete, a cada comentário de esquina. Não importa se em tom de crítica ou de apoio. A verdade é que ele continua sendo o eixo em torno do qual a política nacional gira. E é exatamente por isso que descartaram a PEC, porque ela oferecia a possibilidade de garantir uma base sólida de proteção para aqueles que se alinham a ele. Ao enfraquecer essa possibilidade, tentam minar não apenas o homem, mas o movimento que ele representa. Um analista político chegou a afirmar em rede nacional: não estamos falando apenas de uma PEC, estamos falando de um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento é calculado. E o objetivo final é claro: neutralizar Bolsonaro antes de 2026.
Essa frase reverberou nas redes sociais, provocando reações indignadas de apoiadores. Afinal, como pode uma liderança que não ocupa cargo público ser tratada com tamanha hostilidade? A resposta é simples: porque Bolsonaro é mais do que um político. Ele é um símbolo de resistência contra o avanço de um sistema que muitos consideram corrompido e distante do povo. Mas se o objetivo era desmoralizá-lo, o efeito pode ter sido exatamente o contrário. Ao descartar a PEC da blindagem, a esquerda acendeu ainda mais a chama de mobilização da direita. Em reuniões de bastidores, lideranças conservadoras já discutem novas estratégias, reforçando a ideia de que cada golpe recebido transforma o movimento em algo ainda mais resiliente. Como disse um senador aliado, eles pensam que nos derrubam, mas na verdade nos fortalecem. Cada tentativa de calar Bolsonaro é um incentivo para que milhões gritem ainda mais alto por ele. Essa primeira etapa da crise deixou claro que os obstáculos impostos ao campo conservador não são apenas políticos, mas também simbólicos. O descarte da PEC foi usado como uma mensagem de intimidação, mas também revelou o medo que a figura de Bolsonaro ainda desperta nos adversários. Se ele fosse irrelevante, não haveria tanto esforço em enfraquecê-lo. A verdade é que em cada esquina do país, ainda existem brasileiros que veem em sua liderança a esperança de dias melhores. E é justamente esse fator humano que os estrategistas da esquerda subestimam. Não se trata apenas de um nome em um processo ou de uma figura pública nas manchetes. Trata-se de um movimento que nasce do coração do povo, das dificuldades do trabalhador, do clamor por justiça e liberdade. E esse movimento não se cala com o descarte de uma PEC. Pelo contrário, encontra novos motivos para resistir, para se organizar e para mostrar que a direita brasileira, longe de estar enfraquecida, está cada vez mais consciente de sua missão. O dia seguinte ao descarte da PEC da blindagem amanheceu com um clima de inquietação. O Brasil, acostumado a acordar com a barulheira das buzinas, com a pressa das grandes cidades e o ritmo acelerado das rádios matinais, dessa vez despertou em tom diferente. Em várias capitais, desde as avenidas movimentadas de São Paulo até a orla ensolarada do Recife, grupos de apoiadores da direita se organizaram para demonstrar indignação. Não eram manifestações convocadas por partidos ou movimentos estruturados, mas sim atos espontâneos, nascidos da vontade genuína de brasileiros comuns que não aceitaram em silêncio a manobra política. Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, famílias inteiras se reuniram com bandeiras verde e amarelas. Crianças pintavam o rosto. Idosos erguiam cartazes improvisados e trabalhadores, em pleno intervalo de almoço, faziam questão de marcar presença. O sentimento era unânime. A decisão de descartar a PEC foi interpretada como uma tentativa clara de enfraquecer Bolsonaro e, por consequência, calar o povo que nele se inspira. Não estamos aqui por luxo ou por festa. Estamos aqui porque a nossa voz foi desrespeitada, disse seu Francisco, um pedreiro de 58 anos, que viajou 2 horas de ônibus para participar da mobilização. O mesmo cenário se repetia em Curitiba, onde a chuva fina não afastou centenas de cidadãos que ocuparam a frente do Palácio Iguaçu. Se eles pensam que podem sufocar a direita, estão enganados. O Brasil de verdade está aqui, de pé, gritando por liberdade, afirmou Dona Regina, professora aposentada, segurando firme um cartaz onde se lia: "Blindagem é proteção do povo". A fala dela foi seguida por aplausos que ecoaram pelas ruas próximas, revelando que o ânimo de resistência estava longe de se apagar. Enquanto isso, em Brasília, os corredores do Congresso fervilhavam. A imprensa corria de um lado para o outro, microfones em punho, buscando arrancar declarações de deputados e senadores conservadores. Muitos não escondiam a revolta, mas também destacavam um ponto crucial: a mobilização popular. Para eles, o verdadeiro poder da direita não está apenas nos gabinetes, mas principalmente nas ruas, onde o cidadão comum decide se organizar para não ser engolido pela narrativa dominante. O povo é a blindagem real. Podem descartar a PEC, mas não podem descartar milhões de brasileiros que não aceitam ver Bolsonaro perseguido, afirmou um senador aliado, em entrevista transmitida ao vivo para todo o país.
As redes sociais, como sempre, funcionaram como amplificadoras dessa indignação. Lives transmitidas de celulares simples alcançavam milhares de visualizações em poucos minutos. Hashtags como #PEC da blindagem já e Bolsonaro injustiçado ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. A cada postagem, a sensação de que havia algo maior acontecendo ganhava força. Não era apenas a defesa de um político, mas a defesa de um movimento que carrega valores enraizados na tradição brasileira: família, fé, liberdade e pátria. Um episódio que ganhou destaque foi o relato de um caminhoneiro em Goiás. Em sua live transmitida direto da boleia do caminhão, ele falava com emoção: "A estrada sempre foi minha casa, mas o Brasil é meu coração. Eles querem derrubar o homem que defende a gente, que nunca virou as costas para o povo. Não vamos deixar isso passar em branco." A mensagem viralizou, mostrando que a base de apoio da direita vai muito além dos centros urbanos. Está nos rincões, nas fazendas, nas rodovias, no coração pulsante do Brasil profundo. Nesse mesmo dia, juristas independentes concederam entrevistas alertando para os riscos de se enfraquecer o mecanismo que a PEC representava. Eles lembraram que blindagem não significava impunidade, mas sim a garantia de que acusações não fossem usadas como instrumentos de perseguição política. É preciso entender, sem segurança institucional, qualquer liderança pode ser destruída não por seus erros, mas por interesses de adversários, explicou um renomado advogado de São Paulo, em tom sério. Suas palavras foram recebidas como um sopro de lucidez em meio à avalanche de manchetes tendenciosas. Mas o mais impressionante foi perceber como a narrativa de resistência ganhava contornos emocionais. Em Fortaleza, uma senhora chamada Maria das Dores, costureira, gravou um vídeo em lágrimas dizendo: "Eu criei meus filhos acreditando em valores. Bolsonaro foi o único que olhou para nós, simples trabalhadoras. Agora querem calar ele, mas enquanto eu tiver voz, vou gritar por ele todos os dias." O vídeo comoveu milhares de pessoas e se tornou símbolo da espontaneidade do apoio popular. Os adversários, por sua vez, tentavam deslegitimar os atos, chamando-os de radicalismo ou fanatismo. Mas quanto mais atacavam, mais a base conservadora se fortalecia. A cada ofensa, surgia uma nova manifestação, um novo discurso inflamado, uma nova voz que se levantava contra a manipulação. Era como se cada crítica funcionasse como combustível para a resistência. Eles não entendem que não estamos defendendo apenas uma pessoa, mas defendendo o Brasil que acreditamos, disse um jovem estudante de direito em Florianópolis. O próprio Bolsonaro, mesmo sem se pronunciar de forma oficial naquele momento, era lembrado em cada canto. Em camisetas, faixas, discursos improvisados, sua imagem se transformava em bandeira de resistência. Era a prova viva de que sua liderança não depende apenas de cargo ou poder formal. Ela existe porque se conecta diretamente com o povo, sem intermediários. Isso incomoda os adversários, que dependem de narrativas midiáticas e arranjos de bastidores para manter relevância. Ao final do dia, estava claro que o descarte da PEC não trouxe a calmaria que seus autores imaginavam. Pelo contrário, provocou uma onda de mobilização inédita em termos de velocidade e espontaneidade. Se a intenção era enfraquecer a direita, o resultado foi o oposto. Ela ganhou novo fôlego, mostrou sua vitalidade e provou que não é um movimento que pode ser subestimado. Aquela terça-feira terminou com cânticos de hinos nacionais em diversas praças, com orações coletivas e com o sentimento de que algo maior estava em jogo. Não era apenas a defesa de Bolsonaro ou de uma PEC descartada, mas a defesa de princípios que tocam a alma do povo brasileiro. O vento que soprava nas bandeiras tremulantes parecia carregar um aviso. A direita não recua diante de injustiças, ela cresce. E assim, enquanto o Congresso encerrava suas sessões com discursos protocolares, nas ruas o Brasil real escrevia uma página de resistência. Uma página que deixava no ar a pergunta que ninguém conseguia ignorar: até onde irão para tentar calar Bolsonaro e, por consequência, milhões de vozes que se recusam a se curvar? Se nas ruas o povo se fazia ouvir com bandeiras e gritos de resistência, no campo midiático, a batalha se mostrava ainda mais feroz. As grandes emissoras, alinhadas historicamente a setores progressistas,
tratavam o descarte da PEC da blindagem como um alívio democrático, tentando pintar a decisão como um triunfo da justiça contra supostos excessos da direita. Mas a realidade não se encaixava nesse roteiro fabricado. O povo, atento e cada vez mais desconfiado da velha imprensa, buscava outros canais de informação, e as redes sociais se tornaram a verdadeira arena onde a guerra das narrativas se desenrolava. Ali, influenciadores conservadores, jornalistas independentes e cidadãos comuns produziam conteúdos que viralizavam em minutos, desmontando as versões oficiais. Vídeos curtos explicavam como a PEC não significava impunidade, mas garantia mínima de equilíbrio institucional. Lives traziam juristas apontando a seletividade das perseguições contra Bolsonaro e seus aliados. E a cada esclarecimento, a sensação de injustiça crescia ainda mais. Eles não querem proteger a democracia, querem protegê-los de nós, dizia um vídeo que alcançou milhões de visualizações em poucas horas. A esquerda, percebendo a dificuldade em manter o controle da narrativa, começou a recorrer a ataques ainda mais pesados. Colunistas em jornais de circulação nacional passaram a rotular manifestações como atos antidemocráticos, numa tentativa de criminalizar qualquer demonstração pública de apoio a Bolsonaro. Mas essa estratégia, em vez de silenciar, teve efeito inverso. Despertou indignação até mesmo em pessoas que antes não se envolviam diretamente com política. Como podem chamar o povo de antidemocrático por se manifestar pacificamente? Questionava uma jovem enfermeira de Salvador em entrevista para um canal independente. Esse choque de versões revelava algo mais profundo: o medo da esquerda. Se Bolsonaro fosse realmente irrelevante, não haveria tanto esforço em desconstruí-lo. Se a direita fosse frágil, não seria necessário descartar a PEC com tanta pressa. O que estava em jogo era o reconhecimento silencioso de que o movimento conservador permanece vivo, vibrante e com capacidade de mobilização que assusta adversários. Como disse um professor de história em Porto Alegre, a tentativa de desmoralizar Bolsonaro é a prova de sua força. Ninguém gasta energia tentando apagar aquilo que não representa a ameaça. Aos poucos, surgiam relatos de bastidores do Congresso. Deputados revelavam pressões, negociações obscuras e até ameaças veladas para garantir que a PEC fosse enterrada. Era o retrato cru de um sistema que funciona mais para proteger seus próprios interesses do que para refletir a vontade popular. Um parlamentar relatou anonimamente: não querem blindagem porque precisam da espada da perseguição afiada. Sem ela, Bolsonaro teria terreno para crescer ainda mais. A fala, embora não oficial, circulou intensamente em grupos de apoiadores e fortaleceu a convicção de que havia uma conspiração em curso. Enquanto isso, a direita respondia não com silêncio, mas com estratégia. Comunicadores alinhados a Bolsonaro passaram a enfatizar a importância de não se deixar abalar. Cada ataque é combustível. Cada tentativa de calar nossa voz é mais um motivo para gritar, dizia um dos mais influentes comentaristas conservadores em sua transmissão diária. O público reagia com entusiasmo, lotando os chats e compartilhando mensagens de esperança. Era como se a derrota institucional tivesse se transformado em vitória simbólica. Em meio a essa guerra de narrativas, diálogos autênticos surgiam nas ruas e nas redes, sempre carregados de emoção. Mãe, por que eles falam mal do Bolsonaro se ele só quis ajudar o povo? Perguntou um garoto em Manaus enquanto assistia à televisão com a família. A resposta da mãe veio firme: porque quem fala a verdade incomoda, e ele incomoda muita gente grande. Esse tipo de cena se repetia em lares de norte a sul, mostrando como a figura de Bolsonaro extrapola o campo político e se enraiza no cotidiano das famílias. Naquele mesmo período, jornalistas estrangeiros começaram a notar o fenômeno. Reportagens internacionais destacavam como, mesmo diante de tantos obstáculos, Bolsonaro seguia sendo protagonista da política brasileira. Alguns artigos tentavam enquadrá-lo como polêmico ou controverso, mas todos reconheciam: não há como falar do Brasil sem citar seu nome. Isso por si só já era uma vitória.
pois enquanto adversários tentavam apagá-lo internamente, o mundo continuava a vê-lo como peça central do tabuleiro. Outro ponto crucial foi a reação das lideranças religiosas. Pastores, padres e representantes de comunidades de fé passaram a se manifestar em defesa de Bolsonaro, relacionando a perseguição que ele sofria com a luta do povo por valores tradicionais. Não se trata apenas de política, é espiritual. Querem derrubar aquilo que sustenta nossa identidade, fé, família e liberdade, disse um pastor em São Paulo, arrancando aplausos fervorosos de sua congregação. Esse apoio reforçava o vínculo emocional entre Bolsonaro e as bases conservadoras, consolidando a ideia de que sua causa é, acima de tudo, moral. Os adversários incomodados redobraram os ataques. Manchetes acusatórias, tentativas de ridicularização e até mesmo investigações forçadas surgiram nos noticiários. Mas cada movimento parecia ter efeito contrário. A direita reagia com memes, ironias e, principalmente, união. A sensação era clara. Quanto mais golpeavam, mais fortaleciam a convicção de que Bolsonaro representa a luta contra um sistema injusto. Ao final daquela semana, já não havia dúvida de que o descarte da PEC não enfraqueceu o ex-presidente. Pelo contrário, o colocou novamente no centro das atenções, reacendendo uma chama que seus adversários sonhavam ver apagada. Era a prova viva de que a direita não depende de estruturas formais para se manter de pé. Seu verdadeiro alicerce é o povo, espalhado por cada canto do Brasil, disposto a resistir diante de qualquer injustiça. Essa constatação deixava no ar um questionamento inevitável. Se a esquerda teme tanto a força de Bolsonaro fora do poder, o que acontecerá quando essa força se transformar novamente em candidatura, em mobilização eleitoral, em esperança de milhões? O futuro parecia cada vez mais desafiador para quem aposta em silenciá-lo. Nos salões discretos de Brasília, onde portas pesadas abafam as conversas e cortinas grossas escondem a movimentação dos gabinetes, os bastidores ferviam como nunca. O descarte da PEC da blindagem não foi apenas uma decisão jurídica ou política. Foi uma demonstração de força de grupos que, ao perceberem a vitalidade de Bolsonaro e de sua base, decidiram agir de maneira calculada. O curioso é que, enquanto tramavam longe dos olhos do povo, os movimentos desses setores eram rapidamente descobertos e expostos pelas vozes conservadoras que não se calam. Relatos de parlamentares revelavam pressões insuportáveis. Deputados recebiam telefonemas no meio da madrugada. Senadores eram procurados em reuniões sigilosas e, em muitos casos, a mensagem era direta. Apoiar a PEC significava comprar briga com o sistema inteiro. Um deputado de Goiás confidenciou a jornalistas independentes: a PEC não caiu por falta de mérito, caiu por medo. Medo da força popular que poderia se consolidar ainda mais com Bolsonaro fortalecido. Essa declaração correu como pólvora em grupos de apoiadores, reforçando a percepção de que havia, sim, uma conspiração orquestrada contra a direita. Enquanto isso, líderes conservadores não se deixavam intimidar. Reunidos em encontros reservados, eles planejavam estratégias para transformar cada ataque em uma nova oportunidade de crescimento. Era a velha máxima repetida à exaustão: o que não nos derruba nos fortalece. E não havia frase mais apropriada para aquele momento. O descarte da PEC, longe de significar derrota, acendeu uma chama ainda mais forte entre aqueles que se reconhecem como defensores da pátria, da família e da liberdade. Em estados como Santa Catarina e Mato Grosso, caravanas começaram a se organizar. O objetivo era levar mensagens de apoio e esperança para comunidades menores, mostrando que a luta não acontece apenas em Brasília, mas em cada cidade do Brasil. Em Chapecó, por exemplo, agricultores se reuniram em frente à catedral, rezaram juntos e prometeram não recuar diante das injustiças. Um deles, com o chapéu de palha nas mãos, declarou emocionado: nós alimentamos este país e agora querem calar aquele que sempre nos defendeu. Não vamos permitir. Esse tipo de mobilização popular incomodava ainda mais os adversários, porque mostrava que a direita não é um movimento de gabinete, mas sim de raiz.
Enquanto setores progressistas dependem de estruturas caras, de campanhas milionárias e de narrativas ensaiadas, os conservadores se erguem no cotidiano simples das pessoas, no campo, na oficina mecânica, na escola do bairro. Ali a lembrança de Bolsonaro se mistura à esperança de dias melhores, e nada parece capaz de apagar esse vínculo. Nos bastidores do poder, figuras influentes da esquerda admitiam discretamente o temor. Um assessor confidenciou a uma revista que o maior erro seria subestimar a capacidade de Bolsonaro de se reinventar diante das adversidades. A frase, ainda que dita em tom de preocupação, acabou reforçando aquilo que milhões de brasileiros já sabem. A direita não precisa de favores ou concessões. Precisa apenas de espaço para respirar, porque a energia vem do próprio povo. O papel das lideranças regionais também ganhou destaque. Governadores alinhados ao campo conservador começaram a emitir notas oficiais, defendendo a necessidade de equilíbrio institucional e condenando qualquer tipo de perseguição política. Em um desses comunicados, o governador de um importante estado do Sul afirmou: "Blindagem não é privilégio, é proteção contra o abuso. Sem ela, abre-se caminho para que interesses escusos ditem os rumos do país." Suas palavras ecoaram forte, mostrando que a resistência não está centralizada apenas em Brasília, mas espalhada por todo o território nacional. No meio dessa turbulência, diálogos emocionantes surgiam entre cidadãos comuns. Em uma padaria de Recife, dois senhores discutiam a situação enquanto tomavam café. Eles acham que vão apagar Bolsonaro, mas só estão escrevendo o nome dele ainda mais fundo na história, disse um deles. O outro, assentindo com a cabeça, completou: "Se o homem fosse fraco, não gastariam tanta energia contra ele." Essas conversas, repetidas em milhares de esquinas pelo Brasil, mostram como a percepção popular ultrapassa qualquer narrativa fabricada. Enquanto adversários buscavam fragilizar o movimento conservador, a direita demonstrava resiliência em todos os aspectos. Nas redes sociais, a criatividade dos apoiadores produzia desde análises sérias até memes que ironizavam os ataques. A combinação de humor e firmeza política transformava cada golpe em combustível para a militância. Se querem guerra de narrativas, nós temos povo, temos fé e temos verdade. Eles têm apenas manchetes pagas, dizia um influenciador em uma de suas transmissões ao vivo, arrancando risos e aplausos virtuais. A essa altura, a percepção geral era de que o descarte da PEC, em vez de dividir, uniu ainda mais os conservadores. Parlamentares que antes divergiam em alguns pontos passaram a se alinhar em defesa de Bolsonaro, reconhecendo que a luta não é apenas individual, mas coletiva. A ideia de que o ataque contra o ex-presidente é, na verdade, um ataque contra todos que compartilham de seus valores, consolidou uma aliança que parecia improvável em tempos recentes. Os bastidores mostravam ainda que a estratégia da esquerda tinha um limite perigoso. Quanto mais tentava sufocar, mais fortalecia o espírito de resistência. E esse espírito, nutrido pelo sentimento de injustiça, tornava-se praticamente inquebrável. Era como se a cada porta fechada em Brasília, milhares de janelas se abrissem nas casas do povo brasileiro. A resiliência da direita estava mais evidente do que nunca. Ao cair da noite, com as luzes de Brasília refletindo nas cúpulas do Congresso, a sensação era clara. O jogo estava apenas começando. O descarte da PEC foi o estopim, mas não seria o ponto final. A direita, unida e fortalecida, mostrava que possui algo que adversários jamais conseguirão comprar ou manipular: o apoio genuíno do povo. E diante desse quadro, uma pergunta inevitável pairava no ar, inquietando tanto aliados quanto opositores. Qual será o próximo passo de Bolsonaro diante dessa ofensiva? As horas que sucederam o descarte da PEC da blindagem já não carregavam mais apenas o peso da indignação. Carregavam, sobretudo, a sensação de que um novo capítulo estava sendo escrito na história política do Brasil. Se a intenção de setores alinhados à esquerda era sufocar a direita, o efeito foi exatamente o contrário. Despertaram um gigante. Esse gigante não tem rosto único. Não se resume a gabinetes em Brasília. Ele se espalha por cada canto do país. Dos pampas gaúchos às areias do Nordeste. Dos bairros humildes das periferias às avenidas iluminadas das grandes capitais.
Esse gigante se chama povo brasileiro e seu grito ecoa em uma só voz. Bolsonaro é mais do que um homem, é um movimento. E esse movimento já deixou claro que não se curva. Enquanto colunistas, progressistas, celebravam a queda da PEC como se fosse uma vitória definitiva, a base conservadora transformava a derrota institucional em combustível. Nos grupos de mensagens, nas conversas de barbearia, nos cultos religiosos e nas salas de aula, o tema era sempre o mesmo. A perseguição contra Bolsonaro é a perseguição contra todos que acreditam em valores como fé, família e liberdade. A cada ataque, surgia uma resposta mais forte, mais convicta, mais firme. Em Brasília, os corredores do poder respiravam tensão. Senadores e deputados alinhados à direita já articulavam novos projetos, novas frentes de batalha, conscientes de que a luta não pode parar. Blindagem não é apenas uma PEC, é o símbolo da proteção contra o abuso. Se derrubaram esse símbolo, vamos erguer outros ainda mais fortes, declarou um parlamentar em coletiva. As palavras foram recebidas com entusiasmo, pois deixavam claro que não haverá recuo. A direita ferida não sangra em silêncio. Ela se reorganiza, se fortalece e retorna ainda mais determinada. A presença de Bolsonaro, mesmo sem cargo público, seguia sendo o maior trunfo. Seus discursos, suas aparições e até mesmo seus silêncios tinham o poder de movimentar multidões. Essa força incomoda profundamente os adversários, porque escapa ao controle da velha política. Enquanto outros dependem de arranjos de bastidores, Bolsonaro depende apenas do vínculo direto com o povo. É essa conexão que garante sua relevância e explica o desespero de quem sonha em vê-lo esquecido. Naquela semana, diversas lideranças regionais intensificaram encontros com suas bases. Em Porto Alegre, agricultores lotaram auditórios para ouvir parlamentares conservadores. Em Manaus, grupos de jovens organizaram vigílias em apoio à direita. Em Fortaleza, caravanas de motociclistas percorreram avenidas inteiras em homenagem a Bolsonaro. Esses atos não eram apenas demonstrações de apoio, eram provas vivas de que a chama permanece acesa e de que a PEC da blindagem, ao ser descartada, acabou se transformando em símbolo de resistência. Mas não se tratava apenas de mobilização política. Havia também o aspecto humano, a certeza de que milhões de brasileiros enxergam em Bolsonaro não apenas um líder, mas uma inspiração. Em uma comunidade simples do interior do Maranhão, um pai de família afirmou com convicção: "Eu nunca tive voz. Bolsonaro falou por mim. Agora que querem calá-lo, eu é que vou gritar ainda mais alto." Essa frase, gravada em vídeo e compartilhada nas redes, viralizou em poucas horas, tornando-se emblema do sentimento popular. Os adversários, percebendo que a ofensiva não surtiu o efeito esperado, redobraram os ataques. Investigações seletivas, manchetes alarmistas e até ameaças veladas voltaram a aparecer. Mas já era tarde. O povo havia despertado. A cada nova tentativa de fragilizar Bolsonaro, surgia uma reação ainda mais vigorosa. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A esquerda, acostumada a manipular narrativas, não conseguia lidar com a espontaneidade do apoio popular. No exterior, observadores internacionais também passaram a destacar o fenômeno. Analistas políticos reconheciam que Bolsonaro segue sendo um dos líderes mais influentes da América Latina, mesmo fora do poder. Para muitos, esse é o verdadeiro sinal de grandeza. Não é o cargo que faz o líder, é a capacidade de inspirar, de mobilizar, de despertar esperança em milhões. Essa constatação assustava adversários e enchia de orgulho aqueles que acreditam no legado conservador. Enquanto isso, a direita brasileira amadurecia. O descarte da PEC revelou falhas, mostrou as armas do adversário e expôs as fragilidades institucionais. Mas também consolidou uma lição fundamental. A luta não pode depender de uma única frente. É preciso ocupar espaços na cultura, na educação, na mídia alternativa e, sobretudo, nas ruas. Foi assim que o movimento conservador ganhou força, e será assim que continuará crescendo. Os diálogos entre apoiadores tornaram-se ainda mais marcantes. Em São Paulo, um jovem estudante disse a seu professor: "Eles podem derrubar projetos, mas não derrubam ideias. Bolsonaro já é parte da nossa história." O professor, também conservador, respondeu: "E uma vez na história, ninguém mais apaga.
Essa troca simples em uma sala de aula qualquer simboliza a dimensão do movimento. Não é passageiro, não é moda. É transformação profunda na consciência de milhões. Ao cair da noite, enquanto o noticiário insistia em retratar a situação como derrota, praças e avenidas de norte a sul ecoavam cânticos do hino nacional. Pessoas comuns de todas as idades se uniam em um só coro, reafirmando que a direita não se rende. As bandeiras verde e amarelas tremulavam ao vento, iluminadas pela luz dos postes e pela chama do patriotismo. A cena era emocionante. Não havia como negar que algo grandioso estava acontecendo. E assim, entre ataques e resistências, ficou evidente que o legado de Bolsonaro não depende de PECs ou de decisões de gabinete. Seu verdadeiro legado é o despertar de um Brasil que se recusa a ser silenciado. Um Brasil que acredita em sua força, que valoriza seus símbolos, que honra sua fé e que não abre mão de sua liberdade. O futuro permanece incerto e os obstáculos certamente continuarão surgindo. Mas uma certeza já está gravada na história. A direita brasileira, inspirada por Bolsonaro, não será apagada. Pelo contrário, cada golpe recebido transforma-se em combustível para novas vitórias. A PEC da blindagem pode ter sido descartada, mas aquilo que ela simbolizava, a luta contra a perseguição e a injustiça, está mais vivo do que nunca. E a pergunta que agora atormenta os adversários é inevitável. Se Bolsonaro é tão forte fora do poder, o que acontecerá quando ele decidir, mais uma vez, colocar seu nome à disposição do povo nas urnas? Essa resposta virá no tempo certo. Até lá, resta apenas uma certeza. A chama que eles tentaram apagar se transformou em um incêndio de esperança que atravessa o Brasil